Boa tarde, pessoal. Eu sou Mariano Soutis. Essa é a nossa aula 004, quarta aula, né? Sobre filosofia, reflexões, atual tempo, né? Esse nosso nesse paradigma atual, né? Paradigma aí pós-Covid, ou pós-situações. Um pouco de reflexão sobre opiniões também, né? Eu vejo assim, hoje se está usando muita falácia, né? Até aquela falácia contra a pessoa, né? Uma doutrina é falsa porque a pessoa era bandido, ou porque a pessoa tem um histórico ruim. Vamos pegar Napoleão, vamos pegar outros personagens, algum rei que tinha amante, né? Eu não quero saber de estudar a história desse rei porque esse rei tinha amante, né? Esse tipo de argumento está acontecendo agora muito com o chamado comunismo, né? Que tem sim suas grandes falhas. Eu mesmo já fiz algumas biografias, alguns textos mostrando certas situações incomuns, né, de alguns como Lenin, Stalin, Marx e vai embora. Por outro lado, eu acho que tem que ser estudado sim, tem que conhecer essas teorias, né? Não é porque, por exemplo, vamos pegar Hawking, né? Hawking também teve, acho que, uma vida pessoal com alguns problemas. Eu vou achar que por causa da vida pessoal do cara, ou de saúde, ou vida pessoal, ou moral e tudo mais, eu não vou estudar mais o Hawking agora. Né? Não vou estudar mais teorias da física, né? Vamos pegar Einstein também. É, sei lá, qualquer um. Eu só estou dando exemplos fictícios, não estou julgando ninguém, né, pessoal? Só estou fazendo um paralelo, assim, do que hoje parece que você fala, né? Claro que ser contra um filósofo, uma corrente filosófica é ótimo, né? Eu acho interessante quando você conhece a filosofia do cara, né? O engraçado mais hoje é que as pessoas falam de mil coisas, elas são contra e elas citam exemplos assim históricos ou mesmo de uma forma muito relativa, muito simplista, né? Da mesma forma que você pode condenar o socialismo, pode condenar o capitalismo por absurdos da história. Você pode condenar qualquer coisa, religiões, você pode condenar por matanças, por exemplo, que nem cruzadas, inquisição. Mas não é assim que você faz, né, pessoal? A gente tem que continuar a vida. Né? A gente não vai pensar lá na igreja fez no passado, por exemplo. O cristianismo. Vamos pegar cristianismo, vamos falar da igreja. Matou. Mas o cristianismo salva muita vida, o cristianismo. Tem muita coisa boa, a filosofia aí de amor ao próximo, né? Uma religião de amor ao próximo. Né? Então seria muito reducionista, muito superficial eu achar, por exemplo, que uma filosofia não deveria ser estudada, né, numa escola, porque o fundador, ou porque alguém daquela filosofia, ou alguém daquela religião, né, foi uma pessoa duvidosa, né? Eu já fiz até uma biografia do Lutero, que o Lutero acho que tinha matado um outro rapaz num duelo, né? Não é por isso que eu não vou lutar, não vou estudar Lutero, não vou estudar luteranismo, não vou estudar protestantismo, nada a ver, né? Papas também, né? Papas cruéis na história, papas bons, papas ruins. A história são pessoas, né, pessoal? São seres humanos. Eu acho que assim, quando tem boas ideias, eu não confundo muito assim a ideia com o pensador. Senão a gente não podia estudar nem Heidegger também, né? Por causa do nazismo, por exemplo. E, e Heidegger tem suas situações interessantes de fenomenologia e tudo mais. Né? Então, vários filósofos aí que dá para citar na história. Vamos pegar os gregos. Mas era pagão. Aristóteles e Sócrates e Platão eram pagãos, né? Eles cultuavam outros deuses, eles não eram cristãos. Não vou estudar mais filosofia por causa disso. Né? Mas participava de orgia ou não sei o que. Vamos pegar talvez os cínicos, né? Que tinham uma vida um pouco mais da rua lá, que viviam, né, quase mendigando e tudo mais. Não acho que tem boas ideias, sim, nos cínicos também, nos filósofos no geral, né? Então, assim, esse negócio de ad persona, essa coisa meio falaciosa, né? Não vou estudar porque a pessoa não vale nada, isso aí é muito confuso, né? Se fosse assim, a gente não estudava um político na história, né? Porque dos políticos tem muitos problemas, né? Até pela vida do político, a situação inserida no meio do contexto, né? Não adianta condenar um político ou outro, mas é a situação do contexto, a cultura, né? Várias situações aí. Né? Eu gosto muito de política, até por sinal, não é um problema da política, o problema alguns históricos, algumas situações que a gente vê na história e, né, Brasil muito mais ainda, né? E toda a filosofia é a mesma coisa, do conhecimento a mesma coisa,
né? Eu acho um absurdo, assim, com esses discursos, né, de extremistas. Hoje está muito extremista a coisa, né? Parece que ou você veste a roupa de um time de futebol ou você veste o time ao contrário, né? Não existem uns 50 times, sei lá quantos times tem de futebol, né? Como se não pudesse torcer ou ter livre opinião, né? Eu e os outros também sobre essas situações. Claro que, mas a universidade tem muita forçação, tem muita literatura direcionada. Tem, depende do curso, tem bastante. Mas eu já falei de alguns cursos que não tem nada a ver. Por exemplo, direito, nunca vi nada. Assim, direito era eu que lia, por exemplo, Marx ou outros autores lá, e isso ninguém nem conhecia esses caras, né? Tanto é que se pegar curso de direito, os formandos aí, vamos pegar uns 10 cursos, perguntar para alguém se leu lá Manifesto Comunista, Ideologia Alemã e tudo mais, ninguém leu esses livros, né, cara? Só eu que li isso aí. Né? Então não tem nada a ver. Né? Esse é o primeiro ponto aí, as universidades brasileiras, né? Escola, a mesma coisa, agora está até para retorno às aulas, né? Então, tentando um retorno às aulas presenciais. Um pouco de alegria aos pais, né? Que não aguentavam mais os filhos, aquela coisa do estresse da presença mesmo dos filhos, né? O que é absurdo, mas isso existiu. Problemas pedagógicos, né? Problemas educacionais aí, né? Seja da família brasileira, seja mundial, ou seja outras situações. Por outro lado, nós vimos um boom, né? De vendas delivery, de outros negócios, né? Que cresceram nessa época. Grandes pessoas muito ricas, né? Ficaram mais ricas. E a gente viu um mundo muito confuso nesse período aí do ano, né? E agora começando outro ano. Então, mudanças de paradigmas, cibernética, inteligência artificial, né? Várias situações que a gente vai vendo aí nessa 2021, né? Agora no presente ano, muito complexas, né? Nós vemos uma hipermodernidade, né? Que nem diziam, acho que o Lipovetsky, né? Que é o filósofo que eu fiz, inclusive, meu TCC lá de pós, né? Então nós estamos numa hipermodernidade, uma coisa que é um pouco confusa, um pouco complexa, né? Alguns chamam de tempos líquido, né? Que nem o Bauman, e assim vai embora. Mas a gente vê que o pensamento merece muita reflexão, né? O pensamento merece muita importância. E o vida do intelectual é assim. A formação, né? Eu fiz até sobre conhecimento. Esse nosso vamos dizer que esse capítulo é sobre educação, né? Educação, nossa aula 004. A gente teve assim, outro que ataca as pessoas é o Rousseau, né? O Rousseau porque abandonou filhos, teve alguns problemas pessoais lá, mas como se a obra dele foi jogada no lixo por causa disso. Eu acho que também não. Acho que uma leitura do Emílio com as suas reservas não seria negativa, né? Acho que as experiências, por exemplo, de iluminismo, de protestantismo, tudo que colabora para a educação, né? Vygotsky, é, vários educadores aí, o pessoal fala muito mal do Paulo Freire, também sim, tem problemas de Paulo Freire de ser trabalhados, vai trabalhar Paulo Freire numa escola de ensino fundamental é meio estranho, né? Mas usar ele já no nível médio, alguma opinião, acho que é interessante, uma opinião não tem problema. Né? Então essas críticas que vêm, né? A nossa patrona da educação também. Né? Então muita coisa aí é interessante. Né? Interessante e merece muito mais respeito, né? A educação no Brasil. Né? Tanto dos educadores, né? Que acho que já até tem, educadores eu não vejo tanto problema, mas dos educandos, da família dos educandos, e tá acontecendo um grande ataque, né? E um grande distanciamento também de teoria e prática. Tem várias situações do ensino profissionalizante também. Então nós temos uma mudança que já veio da LDB de alguns anos atrás, eu já falei disso, eu tenho artigos de jornal, que deveria já ser período integral, pela lei já teria que ter tantas horas a mais, né? E isso não foi muito aplicado. E o ensino profissionalizante é forte, né? Dentro das escolas. Também é uma coisa que até hoje vejo pouco você praticar, né? Isso estou falando de escola pública, tá, pessoal? Não estou falando nem de... E a escola pública com suas qualidades. Eu não tenho problema com a escola pública. Eu acho que é muito boa. Eu lecionei escola pública também. Né? Não tem problema nenhum para escola particular ou pública. Tanto faz. Né? Então, são várias questões que vêm assim, né? Educador, acho que Pestalozzi e alguns educadores muito bons, né? Eu tenho uma lista de alguns, até esqueci devia ter separado aqui para antes de fazer o vídeo.
Mas o tema não era bem só sobre educadores. Outro vídeo eu faço bem específico de alguma lista aí que eu acho muito bons, né? Então, descarta lá Paulo Freire, descarta outros e eu te mando uns 20 aí que são bons, são tão revolucionários ou mais, né? Não são comunistas, ou se são comunistas não é problema. O grande lance é assim, o que da educação a gente aproveita, né, pessoal? Né? O que tem de qualidade na educação? Ah, mas agora eu sou aluno e vou negar de fazer um trabalho, por exemplo, sobre né, o famoso aqui no meu estado, né? Então, negar o trabalho, eu faço um texto muito bom, né? O aluno fez lá, dizendo por que não queria fazer o trabalho, eu daria nota mesmo assim. Eu acho que a opinião é do aluno. Só que é complicado, se eu mando fazer um trabalho ou peço, né? Sobre determinado assunto, você saiu do tema, é que nem redação, saiu do tema zero, né? Mas aí a interpretação do docente lá, né, do professor, é, né, que já tem que ser também um professor mediador, já tem que ter uma certa democracia, não pode ser aquele professor que é o dono da verdade e o aluno não sabe nada, né, pessoal? Isso aí tem que mudar, né? Por outro lado, tem que ser um professor que também seja um mestre, seja né, uma atenção dos alunos, né? Hoje tem professores aí online que o pessoal, né, virou aí estrela, né? Virou influencer, né? Então isso aí mudou muito. Agora com esse negócio de aula online, ficou bom porque tem muito professor que às vezes tem uma aula gravada aí online, nas redes, né? E fica a aula dele lá, não só para a turma, mas para quem quiser ver, né? Então isso eu acho muito positivo. Ontem até estava vendo umas coisas na TV, duas situações. Uma era um professor, acho que de geografia, né? E outro professor, dois de geografia, né? Que estavam participando de programas de TV ali ontem. Achei muito interessante, porque a gente não vê. Tem mais professores, tem professor de doutorado também, outros, né? De mestrado. Mas é interessante você ver esses professores, né? Eles com uma função social, participando de situações sociais, porque a mídia, que seja a televisão, a internet, ela merece mais opiniões gabaritadas, mais informadas, né? A gente vê assim, é muito senso comum, a voz para pessoas que não entendem dos assuntos começam a brigar e fazer opinião e aquilo consegue milhões de seguidores por bobagens às vezes, né? E a gente eu acho que merece mais que o intelectual. Vamos pensar o intelectual na educação. O intelectual não se forma, né, pessoal? Você não consegue, por exemplo, criar um intelectual. Isso é muito difícil. O intelectual é muito que nem atleta, ele tem um amor pela cultura, tem um amor pela educação, né? O intelectual já tem um perfil também diferente. O atleta é a mesma coisa, vou treinar o atleta, beleza, pode até formar um atleta. Só que a pessoa que tem já um certo amor pelo que faz, vamos dizer, o atleta, o intelectual, é, ele vai ter essa natureza, ele vai refletir esse espírito, né, essa lei, esse dharma, né, essa situação meio que da natureza dele aí, né, então é uma pessoa que pode ser iluminada, né, e também pode iluminar, né. Então assim, é interessante, eu até no meu livro lá, Reflexões Gerais, falo, não, a questão do gênio, né, o gênio, né, existem gênios aí em várias situações da vida e tudo, e a sociedade às vezes transforma em herói, às vezes não, né, então a questão do gênio é muito complexa, às vezes é vilão, às vezes é herói, né. Mas é difícil. A escola, mesmo a universidade, não foi feita para formar intelectuais, né? Ela foi feita para ter sim, um pensamento mais crítico, perfil democrático, né? Ter as competências também, que às vezes elas passam, né? Depende do curso, ter competência para tal coisa, competência para outra. Vamos dizer comunicação, por exemplo, em jornalismo, seria uma competência de comunicação, né? De ser mais claro, de ser, né? Eu não tenho muito esse perfil do jornalismo. Mas é interessante, assim, que a gente vê em todas as áreas tem isso, né? E todas têm igual importância, todos fazem uma sociedade igualitária, justa, deveria ser, pelo menos, né? Equilibrada, né? Pessoas que merecem, assim, mais destaque, muitas vezes, né? Não só os educadores, mas outras áreas aí técnicas, e vai embora, né? Então a gente percebe, assim, que o nosso tempo tem muitos extremos, né? De anular a educação oficial. Não confio no conhecimento que vem de determinadas pessoas. Agora existe uma confraria, né, de cientistas que quer acabar com o mundo, né? Que negou a Bíblia. Agora negaram a Bíblia, agora eles são diabólicos, né? Inventaram mentiras da ciência. Então, pessoal, tem gente com essa mentalidade já, sabe? Isso parece meio medieval, né? Se não mais antigo ainda, e nem sei se os medievais eram assim. Então, assim, às vezes ter esse amor pelo conhecimento, ciência,
Eu vejo até os árabes, né? Antigamente tinha um pessoal lá, Averroes, Avicenna e outros, um amor pelo conhecimento, pela matemática e tudo mais, com poucos recursos, né? Às vezes, né? Não que não fosse pessoas, são até médicos e tudo, mas não tinha aquele recurso que nós temos hoje tecnológico, né? Informação muito mais fácil de acessar. Na época o negócio era você conhecer algum grande sábio e aprender com ele, né? Não tinha muita opção assim, né? É, e das universidades surgindo, na Idade Média e tudo mais. É, muito com o perfil religioso, né? A religião foi a grande, vamos pegar jesuítas e tudo mais, grande divulgadora desse conhecimento, né? Grande começo de tudo isso. É ruim, é bom, tem seus defeitos, tem as suas qualidades? Tem, como qualquer escola, né? Então, mas é tanto ou mais a nível de cultura, formação, que nem hoje. Acho que tem mais rigorosa, claro, funcionava muito bem. Né? Vamos dizer hoje, quem que estuda latim, por exemplo, a gente não estuda latim. Vamos dizer trivium e quadrivium, né? Então, a gente estudasse todas essas partes aí, né, do conhecimento, a gente teria uma boa formação. Né, eu vi escolas aí particulares, esses dias acho que filho de político aí, né, que estudava na colégio particular, que tinha aula sobre política, tinha aula sobre teatro, tinha todo um perfil mais amplo, né? Não que essa escola pública às vezes não tem, às vezes tem também. Mas no caso lá era mais dedicado, assim, a essas situações, né? E também o retorno de ciências sociais, o que eu achei até curioso, né? O retorno não, as ciências sociais com aquele antigo perfil, né? Não um perfil antropológico, um perfil mais atual, um perfil mais assim, tipo estilo pátria, conhecer, né, situações aí. Muito que se misturava até com educação moral e cívica, né? Que também sou a favor que volte, não sou nada contra a educação moral e cívica. Eu acho que devia ter educação moral e cívica e devia ter cidadania, né? Os alunos, as crianças já deviam conhecer leis. Algumas leis, né? Direitos da Constituição, igualdade, direitos fundamentais, principalmente. Claro, de uma forma que eles entendessem, né? Não da forma que está na lei. Mas isso tudo já tinha sido conhecimento. Por quê? Porque daí a pessoa teria uma formação posterior já sabendo disso, né? Ela já sabia, por exemplo, o que é a república, o que é a nossa democracia, o que é o Estado de Direito, né? Coisas que eu não vejo aparecer esse conhecimento, né? A gente não vê muito assim, as pessoas têm uma noção muito ilusória do Estado, da sociedade, né? De várias situações de direitos principalmente. Né? O direito parece que ficou restrito ao advogado, né? Ou aos juristas, né? Melhor dizendo, um citado amplo, promotores, delegados e vai embora. E não é, né, pessoal? Todos nós devíamos conhecer os direitos. Direito do consumidor, talvez um pouquinho mais as pessoas busquem, até porque é o dia a dia, né? Tem que lidar com o direito do consumidor. Trânsito também, às vezes a gente vê alguma outra pessoa opinando, conhecendo alguma coisa, né? Que faz parte do dia a dia dela. Ah, eu vou ultrapassar numa faixa dupla que vai me dar R$ 2.000 de multa, né? Vamos dizer, só um fictício aí, né? Uma hipótese. Essa pessoa sabe que existe essa lei, que existe essa punição, pode incorrer nessa infração, né, de trânsito aí, multa e outros problemas na carteira, e vai embora fora pontos e perda da carteira até se for outro problema, né? Então essas infrações e tudo mais, todo esse conhecimento é interessante. Eu estou dando exemplos fictícios, né, pessoal? Não estou ficando muito, não vou informar aqui sobre direito do trânsito, né? Mas é só para a gente pensar assim, o que o conhecimento merece de técnicos, de tecnólogos, de juristas, de médicos, de enfermeiros. Agora, nesse momento atual, parece que os médicos, né, a própria ciência, vem sendo muito questionada. Isso eu acho bobagem, né? A gente tem que confiar na vacina, confiar na ciência e buscar o que tem de melhor, né? Não ficar inventando teorias mirabolantes, né? Via online, teorias de modificação de DNA, uma série de maluquices aí que estão surgindo. E isso tudo só atrapalha mais as pessoas que merecem viver, merecem estar saudáveis e às vezes por não tomar ou não fazer o tratamento vão acabar, né, levando a pior, né, sendo inocentes. As pessoas não têm culpa, né, se tem essas influências aí confusas, duvidosas, né, sobre o conhecimento geral. A educação, né, seja informação à distância, que agora parece que é o que mais tem, né, nesse ano 2020, agora para 2021 talvez não comece assim, né? Volte para o presencial. Mas a gente percebe que
O conhecimento merece respeito, os professores, os educadores, os gestores da educação, não é diretores, mas todo mundo merece respeito. Quando o professor trabalha determinado pensador ou determinada visão, eu posso até não concordar com o professor, só que eu farei o trabalho, né? Cumprirei a regra, o currículo, a grade, que seja, e vai embora. Né? Então, isso tem que ser respeitado. E o aluno que não respeita isso aí já é uma pessoa, né, que pode desviar da ética, pode desviar de várias situações. Né? Se quer fazer um movimento contra, por exemplo, vamos fazer uma reforma da LDB, ou reforma das grades, faz um movimento contra, né, via congresso, via legislação, e alteramos, né, ou alteram, né, eu não altero nada. Então, assim, e os professores também, uma formação também mais diversificada. Eu, no meu curso de filosofia, agora ciências sociais até achei melhor, ciências sociais um pouco mais diversificado, mas de filosofia às vezes fica um pouco restrito mesmo. Devia ter talvez um ano a mais, ou né, um outro foco também, mas eu não notei assim também tanta. Vou dizer doutrinação, né? Eu não notei tanto e também não faria doutrinação. Nem fiz, como eu era professor, não fiz doutrinação. Né? Então é meio estranho. E doutrinação pode estar para os dois lados, né, pessoal? O cara pode fazer doutrinação de direita também. Né? E tem, né? É uma doutrinação de direita que a gente vê na internet, por exemplo. Né? O que tem de vídeos e tudo mais. Então, assim, são dois extremos complicados. Acho que tem que conhecer os dois, né? Vamos dizer, uma escola esquerda, uma escola direita, chame como quiser. Né? Eu não classifico assim a filosofia, nem o pensamento, mas as pessoas parece que viraram polarizadas, né? Mesmo assim, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena ler Marx, vale a pena ler os conservadores, vale a pena ler todos esses autores, né? E retirar o que tem deles, né? E aproveitar também, ter um pensamento próprio também, né? O problema é isso, formar um pensamento livre, crítico, espontâneo, diversificado, por exemplo. Isso é muito complicado. Né? A gente vê que as pessoas vêm numa formação, é difícil elas ultrapassarem isso, né? Até porque hoje sim, uma educação continuada até o fim da vida, as pessoas têm que ter isso. Mas não é todo mundo que está afim disso. Tem pessoas que querem ter aquela visão de alguma coisa. Vamos dizer teologia, posso citar aí uma corrente teológica, né? Vamos dizer uma corrente teológica, não sei, dogmática, alguma coisa mais tradicional e só aquilo. Né? Eu não posso ter uma doutrina, por exemplo, social, vamos dizer assim, né? Da Igreja Católica ainda tem doutrina social da Igreja, né? Então, claro, tudo isso é importante. A doutrina social da Igreja é importante, né? Uma teologia mais dogmática, tudo isso é importante conhecer, né? Estudar e tudo mais, né? Claro, não vou dar exemplo de filosofia, é um pouco mais complicado, porque existe muita corrente, muita coisa, né? Não é assim, vou restringir, né? Um só pensador, ou não gosto do pensador, ou o pensador escreveu bobagem, por exemplo. Esses dias tem do Russell, né? Acho que do Russell falaram que aquele curso de filosofia dele tem erros lá em Hegel, tem erros. Na verdade é um curso de filosofia, talvez ele fez para um público mais iniciante, não fez um trabalho. Né, eu não sei qual foi a intenção ali naquele. Acho que história da filosofia dele, né? Que é um livro bom, eu tenho esse livro por sinal. Né? Mas limitação tem em todos. Eu já li histórias da filosofia, manuais e tudo mais. Eu acho que sempre dicionário de filosofia também tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Mas eu uso ele como material de pesquisa, né? Não é assim, vou anular o filósofo porque ele errou lá em Hegel, ou achou que não entendeu Hegel no livro de história da filosofia dele. Né? Eu queria ver alguém que entendeu, por exemplo, Kant, alguém que entendeu. Certos pensadores são tão complicados que não sei, né? Então é bem interessante. É, então, o que vale a pena é assim, o que nós tiramos de tudo isso? Eu vejo um vídeo de tal pessoa, assisto a aula de outro professor, eu leio o livro de outra pessoa, né? Vamos dizer os 5 fontes, assim. Aí você começa a fazer uma média, né? Mas eu só vejo o vídeo de um professor, nada da rede social, né? Não vejo mais nada. Aí acho que tá complicado, né? Você vai ficar bem limitado no... E sem ler livro nenhum, daí é complicado. Né? Então está surgindo uma geração dessa, geração nova que vê esses vídeos, acha que entende filosofia, acha que entende de economia, literatura e tudo mais, por ter visto esses vídeos. Não que não tenha informação boa nos vídeos, tem. Só que é limitada, né? Perguntar para uma pessoa dessa, você leu? Sim, leu o material?
Ah, mas eu não gosto de Lenin. Mas tu leu Lenin, né? Lenin tem obra extensa, né, para ler lá e muita coisa. Né? Beleza, eu li tal página, achei o defeito tal. Ou fiz um trabalho sobre o autor. Ótimo, daí é interessante. Mas a gente vê que não tem isso, né? Ah, mas foi um criminoso. É complicado, né, pessoal? Porque se a gente vê, por exemplo, vamos dizer, e de ideias, por exemplo, Maquiavel, você vai estudar sempre em política, né? Ah, mas as ideias de Maquiavel são meio criminosas. Não sei, é uma leitura que você pode fazer, né? As ideias do Napoleão comentando Maquiavel, né? Até na edição que tem do Maquiavel e o príncipe tem Napoleão. Sei lá, tem que estudar, pessoal, tem que ter essa cultura. Eu, por exemplo, não vou ler agora Maquiavel porque eu não gosto de Maquiavel. Meio estranho, né, pessoal? Meio estranho. Ah, não vou ler os filósofos gregos porque eles eram pagãos, eles não eram cristãos. Meu Deus do céu, você não vai conseguir fazer nada na vida, né? Porque se você ficar na acadêmico e não conhecer Aristóteles, Platão, Sócrates e vai embora, tá difícil, né? Então esse tipo de falácia contra a pessoa é, na educação é um grande prejuízo, um grande prejuízo. Ah, não concorda com o autor? Beleza, né? Eu também, eu tenho pegar minhas biografias que eu tenho de Marx, Lutero, não estou concordando com o Marx lá, né? Fazendo críticas da vida dele, mostro outros detalhes diferentes e tudo mais, mas a obra eu leio com muito respeito, né? Produção intelectual dos intelectuais, acho que tem seu valor, né? E contribui sim para muita coisa, né? Uma doutrina crítica, uma doutrina oposta, né? Que seja materialista. Eu também não sou materialista, né? Mas é interessante eu estudar o materialismo também, né? Então não vou negar esse estudo, porque não gosto do materialismo, né? Nada a ver, né? Então parece que esse está chegando o passo na nossa sociedade. Eu não vou estudar, não vou fazer um trabalho sobre determinado autor porque não gosto do autor, né? Muito maluco isso aí, né? Então a educação está chegando nesse ponto aí no nosso tempo, né? A educação que descarta é, correntes que eu não gosto, filosóficas, vamos dizer, outras correntes, literatura, pode ser várias. Né? Outro esses dias não queria ler Machado de Assis, né? Também nas escolas. Então cada um tem uma opinião aí, a opinião do pessoal. Mas eu acho assim, são autores importantes, né? Machado, Marx, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Vamos pegar aí essa de Queiroz, Fernando Pessoa. Leiam tudo isso, pessoal. Ah, não vou ler porque não gosto agora do. Né? Meio estranho. Muito estranho isso aí, sabe? É... E o mais impactante é assim, se fosse um cara que fizesse um trabalho bem do autor, né? Ninguém ia falar nada. Agora o cara não quis fazer o trabalho, deu uma polêmica, né? E essas polêmicas aí, não sei, sabe? É um negócio meio maluco, assim. Daqui a pouco vira aí influencer também, né? Só falta fazer vídeos, né? Então, assim, é estranho, né? Esse desvalor que tá pra academia, pra universidade, pra escola pública também, um desvalor muito esquisito, porque eu acredito que cursos também, né, particulares também talvez sofram esses problemas, né? Um professor às vezes tem uma visão um pouco diferente, tem uma visão, vamos dizer, uma visão alternativa, né? Já não é bem visto, né, pela escola. Mesmo que seja bom, hein, um professor bom. Não estou falando de um professor que faz bobagem e tudo mais, né? Mas é que é um professor que dá mais produtividade, os alunos ficam mais reflexivos. Tem daquela série do Merli, né? Série acho que da Catalunha. Também é um professor de filosofia. Os alunos começam a desafiar os pais, começam a ter outras ideias sobre a vida, mesmo sobre as coisas. E alguns pais ali não gostam. Um pai vai tirar lá a satisfação com o professor, né? O Merli, até no caso, né? E nada a ver, né? O cara. Só que daí aquele aluno ficou bem rebelde, teve uma vida meio estranha depois. Não gostei muito assim do desenrolar da história, né? De alguns alunos ali. Mas mesmo assim é uma série boa, né? Mostra a importância da educação ou da formação que seja, né? Dentro da pessoa, né? Seja aluno jovem, criança ou adolescente, ou tanto faz, né? Ou mesmo adulto, que tem os adultos também, né? Nós aí somos adultos já, né? Então assim, tudo isso faz refletir, pessoal, né? Ah, mas eu sou contra, eu sou a favor. Beleza, né? Só que hoje está fazendo uma formação padronizada. E são dois padrões. É o padrão dentro dessas universidades que estão com muita esquerda, muitas vezes, ou
escolas também, algum professor. E outro padrão é o cara que é só isso, contra isso, né? Então vira um teatro, assim, sabe? De marionetes. Parece que um boneco ele é da esquerda e outro boneco é da direita, né? Até pela localização dos bonecos aí. E não saem daquilo, né? Você não consegue ter uma visão tridimensional, você não consegue ver, por exemplo, que você pode entrar no meio, que você pode ver de cima esses bonecos ou de baixo, né? Imagina que nem cinema que você tivesse uma cena fixa, né? Uma tomada fixa, você só fica com aquela tomada, você não mexe, né? Isso aí não é cinema, né, pessoal? Isso aí Então é muito estranho o que está acontecendo nesse mundo intelectual brasileiro e outros lugares também, mas aqui parece que a gente vem numa pós, como é que é a neo-guerra fria, né? Neo-macartismo, a gente está inventando aí um comunismo. Daqui a pouco a gente vai falar comunismo é Papai Noel ou é Colinho da Páscoa, né? Eu não sei mais o que a gente vai ver no Brasil. Eu prefiro o Coelho da Páscoa e o Papai Noel, pelo menos, dá um resultado, né? Ganhar um presente, um chocolate aí. Né? Então, assim, é estranho. Né? E o pior é que querem colocar no lugar, né? Não é tirar o comunismo, o materialismo, é você colocar uma extrema-direita no lugar. Né? Que cheira muito fascismo. Né? Então é muito perigoso esses dois extremos. Qualquer extremo é perigoso. Né? Então as pessoas estão caindo nisso e estão se virando um jogo disso. Né? As pessoas estão virando personagens num jogo que nem tem consciência. Né? Elas estão entrando nesses extremismos aí e isso só pode gerar problema. Vai gerar problema para um ou para outro, tanto da esquerda quanto da direita. Né? Tem gente indo presa, tem gente recebendo situações aí judiciais, né? Legais ou ilegais, né? Então várias situações estranhas, né? Por isso que tem que cuidar do que fala, cuidar do que pensa, né? E tentar uma situação mediadora. Se a gente não tiver mediação, pessoal, não é que eu sou, mas ele é como é que é, né? Não tem opinião, né? Não tem, né? Nada a ver. A gente tem opinião sim de muita coisa. Só que certas situações geram mais confusão, né? Certas situações não vêm ao caso, por exemplo, são muito pessoais de cada um. Vamos dizer, a opinião de sexualidade, gênero, vamos dizer de gênero, né? É a opinião de cada um, assim. Até o filósofo da internet, eu vi ontem, acho que antes de ontem, um vídeo dele, falou, não, a homossexualidade, vocês nunca vão mudar isso, já tem milhares de anos, né? Não, mas daí ele chamou de outra palavra lá, que eu achei muito agressiva, né? E, daí se vocês podem combater. Combater o quê? São lutas legítimas, né? Seja LGBT, racial, são todas lutas legítimas, né? Claro que hoje tem extremos ao contrário, a gente tá vendo um programa de reality show que parece que tudo virou uma legenda, né? Tudo virou um extremo agora. Né? Isso é uma grande bobagem também. Né? Então tem outras coisas aí que estão confusas na sociedade. E o Brasil já foi tão bonito, né, pessoal? Nós somos filhos de negros, somos filhos de índios, somos filhos de portugueses, somos filhos de alemães aqui do sul, né? Italianos. Um povo tão lindo. Agora vem com esse negócio, por exemplo, que né, a minha pele, a minha etnia, por exemplo, é melhor ou pior que outra. Minha etnia sofreu, não sofreu, né? Aqui tem até de historiadores, eu conheço um historiador antigo aí, né? Os alemães sofreram muito aqui, né? Os imigrantes principalmente vieram, cortavam pinheiro, faziam casa do nada, passavam frio, né? Até mesmo fome. E isso não é muito falado, a gente só fala, são questões muito prontas, né? Que você fala assim, dos povos. O indígena também já, povo tão lindo, né? Brasileiro aí. E a gente não valoriza, parece que tem que vir um gringo, né? Para valorizar o índio no Brasil. Né? O índio no Brasil é jogado no lixo, né? Porque não é cristão. Desde quando isso, pessoal? Deixa o índio viver a cultura dele, respeitar essa cultura. Nós estamos fazendo um novo etnocentrismo, né? Pegando uma cultura aí, querendo forçar a cultura nos outros. Né? Não que eu também não seja cristão, não defendo o cristianismo. Eu defendo também, mas eu não vou mudar a força, né? Uma conversão. Conversão é uma coisa totalmente sincera, né? Uma coisa de fé. Eu vou fazer conversão a fé forçada, agora você vai ter que ter fé em uma coisa porque eu estou falando. Né? A última que eles deram é aquelas vacinas, né? As vacinas iam transformar em jacaré lá e não sei o que, e foram influenciar os índios lá. Né? Então isso não é religioso, isso aí é um terror cultural, né? Uma pessoa que não pode, é etnocentrismo novo. E muito pior, talvez, que antigo ainda, se bobear. Então esse tipo de coisa que está acontecendo na sociedade, em vários pontos aí, eu não sei, a gente está copiando isso nos Estados Unidos também, tudo é copiado, né, pessoal? Isso que eu
Fico pensando, às vezes, daqui a pouco vai ter grupos violentos aqui também, né? Eu não sei o que pode surgir aí, né? Mas o que mais reflete é a liberdade humana, a igualdade entre as pessoas, né? Isso sempre tem que ter, né? O respeito, a dignidade, né? Então, comparar pessoas a objetos. Eu já falei nos meus livros de filosofia lá em Reflexões Gerais. Crítica da moral, crítica da, né? E outros livros meus lá eu sempre falei, né? Vamos respeitar as pessoas, vamos ter, né? Várias reflexões que eu fiz lá para tirar essa coisificação, né? E hoje não, parece que as pessoas estão coisificadas. Ou você é comunista ou você é fascista. Ou você é negacionista ou você é, sei lá o que. Eles fazem esses extremos, né? E bobagem, a pessoa pode ter a opinião dela. E muitas vezes o problema é esse, né? Fora de realidade, fora de ciência. Cheio de fantasia, mas a gente sempre teve essas fantasias na sociedade, né, pessoal? Seja mitologia, seja em várias coisas aí, isso é comum, né? Contos de fada e sei lá o quê. Né? Então, assim, não é uma coisa nova isso, né? E contos de fada era de adultos, né? Dos irmãos Grimm, eles pegaram depois, mas era na Idade Média era contado em roda de conversa na fogueira, né? Não eram crianças que estavam ouvindo contos de fada. Era para passar o tempo também, né? Então, assim, muita coisa na nossa sociedade aí que ainda tem. E o intelectual, no meio disso tudo, é uma pessoa que é bem desvalorizada. Eu nunca vi assim, vamos dizer que eu fosse taxado de intelectual, ninguém dá muita bola, né? São pessoas que não têm muita socialização, não é pessoas assim que têm o corpão, né? Não tem muita coisa que o intelectual às vezes ele sai meio furtivo, né? Ou é mais gordinho, né? Cada um tem um perfil. Então assim é nerd, né? O intelectual ele é muito excluído muitas vezes, né? Então não é assim uma coisa que a escola vai formar e tudo mais. E online também não, a gente vê muito desses pseudo-intelectuais aí, principalmente pessoal mais novo aí, tentando defender ideias desses mestres, né, desses formadores online aí, com cursos de filosofia, cursos não sei do que, né? Hoje o que mais tem é curso online também. O cara ganha tudo adiantado, né, via depósito, é muito fácil, né, cartão de crédito, sei lá como é que eles cobram aí, né? Então é muito simples hoje em dia você fazer a vida, né, com o ensino, né? Não só ensino oficial, que seria educação básica, a educação aí que está dentro do MEC e a fora do MEC também, né? Os cursos livres, ou sei lá o que também teria uma certa portaria, autorização, mas por outras situações, né? E também válidos, eu fiz cursos aí, não tem problema de fazer curso fora, né? Tem muito curso bom aí, até curso de atualização, né? Cursos de extensão, né? Façam isso aí, estudem sempre, pessoal. Não vão dizer, o curso é isso, é aquilo. Não muda muita coisa. Por preço também nada a ver. Né? Eu fiz cursos aí até baratos e não me arrependo, valeu muito a pena. Então, da educação é tudo isso. E daí um aluno, até a palavra é estranha, né? Que aluno é alumno, né? Sem luz. Deveria ser um, sei lá, discípulo, um outro nome aí. E mestre também é um pouco complicado, porque o professor, mas tem mestrado. Mestrado é um nome, né, pessoal? Mestre para mim é outra coisa. Né? Então, assim, é muito confuso tudo isso. É muito confuso esses termos na sociedade, né? Claro que tem que ter voltar uma educação de mais qualidade. Parece que já teve, né, alguns grandes mestres. A gente tem uma geração assim muito focada e hoje parece que nós temos uma geração um pouco mais flexível, mais até pelo tempo, né? As pessoas não estão mais tão focadas numa coisa só. Hoje tem múltipla formação, né? Muitas vezes a pessoa tem 2 trabalhos e tudo mais, então é um pouco diferente, né? Do que já era. Mas mesmo assim tem muita qualidade. Eu acho que assim, a gente tem que elogiar o nosso sistema de ensino, tem que elogiar as universidades, tem que elogiar todo esse trabalho intelectual e cultural, principalmente, e aproveitar tudo isso.